Vamos dar início a mais um Clube do Nervo, esse último Clube do Nervo de 2021. Sem dúvida, é uma oportunidade ímpar, porque nós vamos começar uma série muito interessante de histórias que inspiram. E, sem dúvida, os valores que serão aqui apresentados, os colegas, a história desses colegas, sempre trarão um incentivo, um estímulo para que nós continuemos aqui em nosso meio a produzir, a buscar sempre novas possibilidades, não só para a neurologia, mas para as neurociências em geral. Aqueles que estão aqui acompanhando esse nosso bate-papo de hoje pela primeira vez, é importante considerar que o Clube do Nervo é um evento que ocorre já há alguns anos e começou numa brincadeira de final de tarde das segundas-feiras, no consultório, quando já há quase 15 anos nós discutimos casos clínicos. Então, os colegas levavam seus casos e a gente batia um papo e, nessa brincadeira, fazíamos revisões e, assim, por exemplo, foi muito interessante na época do vírus Zika, em que vários trabalhos, inclusive cooperativos aqui no Rio de Janeiro, ocorreram em função dessa nossa integração, dessa maneira de fazer uma neurologia bem descontraída e sempre visando o aprimoramento, visando o que há por vir hoje e, particularmente, o que há de novo para amanhã. Então, eu gostaria de agradecer o grupo da Rede DOR, em particular ao COPSTAR, o Centro de Estudos do Hospital COPSTAR, e em nome da Raquel Mendes, que dá todo esse suporte para que nós possamos ter nossas reuniões 1, 2, até 3 vezes por mês, e agradecer a ela, e também ao Bernardo, que depois vai fazer toda a edição para que fique esse encontro gravado no YouTube. E essa gravação poderá ser vista depois, quantas vezes vocês quiserem, porque, sem dúvida, hoje, a nossa edição do Clube do Nervo vai ser sensacional. E por que sensacional? Que vamos bater um papo com um dos grandes nomes da nossa neurologia, sem dúvida, uma pessoa assim que sempre nos inspira, e a todos. É um colega que nasceu em 16 de maio de 1940, aqui no Rio de Janeiro. Eu pensei que fosse baiano, hein? Filho de Aloysio Augusto Novis e Francisca de Freitas Pereira Novis. É bisneto de Manuel Vitorino Pereira, patrono da cadeira número 19 da Academia Nacional de Medicina. E graduou-se em medicina em 1963, numa escola que tem graduado assim, grandes neurologistas. A Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, a gloriosa Medicina e Cirurgia aqui do Rio de Janeiro, em que vários colegas neurologistas tiveram sua formação lá. Eu também fui formado lá, viu? E tenho assim, um carinho muito grande por essa escola. Especializou-se em neurologia na Escola Médica de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-RJ, em 1964. Livre-docente e doutor da Faculdade de Medicina da UFRJ em 71 e professor emérito da UFRJ em 2011. É professor titular de Neurologia da Escola Médica de Medicina de Souza Marques e da PUC. Exerce a função de neurologista clínico e, basicamente, em grande parte, suas pesquisas foram direcionadas para os acidentes vasculares encefálicos, a esclerose múltipla e neuroaides. Em 2008, seus ex-alunos e discípulos fundaram a Associação dos Discípulos do Professor Sérgio Novis. Em 2012, nas comemorações dos 50 anos da Academia Brasileira de Neurologia, Sérgio Novis recebeu o troféu Coruja de Ouro, outorgado a neurologistas brasileiros que tenham contribuído significativamente para o desenvolvimento da neurologia brasileira. Nesta academia, é membro titular, também tendo atuado como presidente entre os anos 1989 e 1990. É membro titular da American Academy of Neurology e da Société Française de Neurologie. Membro do corpo editorial de várias revistas científicas, incluindo o Archives of Neurology e os Arquivos de Neuropsiquiatria. É membro fundador da Sociedade Brasileira de História da Medicina, no capítulo do Rio de Janeiro, isto em 2007. Eleito presidente da Secção de Medicina da Academia Nacional de Medicina, no biênio 2015 a 2017.
Eleito membro titular da Academia Nacional de Medicina, ocupando a cadeira de número 2 da seção de Medicina, cujo patrono é Miguel da Silva Pereira, e isso ele ocupou em 1987. Então, vocês vejam que o nosso colega, que tem a sua história, que nos inspira, é, sem dúvida, uma pessoa ímpar. Eu tenho o prazer, então, de começar a bater um papo com Sérgio Augusto Pereira Novis. Antes, no entanto, ninguém melhor para compartilhar dessa conversa do que a professora titular de Neurologia da Escola Médica de Pós-Graduação da PUC, professora Maria Lúcia Pimentel. A professora Maria Lúcia, ela, na realidade, ela fez a residência na PUC, na USP, em São Paulo, e de lá veio para o Rio de Janeiro quando teve contato com o professor Fernando Pompeu, em enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, onde lá ela ocupou a posição de chefe de clínica. Depois, então, mais tarde, se eu tiver algum erro, me corrija, viu, Maria Lúcia? Mais tarde, então, ela passa não só como chefe de clínica, mas também, quando o Sérgio Novis passa a assumir essas enfermarias, Maria Lúcia continuou sendo chefe de clínica. Vejam que a Maria Lúcia sempre teve uma ligação grande com não só com a história da Santa Casa, mas e ali, então, o desenvolvimento do curso de Neurologia da PUC, onde Sérgio Novis passa a ser o titular de Neurologia da PUC e, recentemente, a professora Maria Lúcia passa, então, a ocupar a titularidade da Escola Médica de Pós-Graduação da PUC e as duas enfermarias que existem na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, que, aliás, diga-se de passagem, é um patrimônio da medicina brasileira. É um lugar belíssimo, belíssimo. Aqueles colegas de outros estados que não conhecem, se vierem ao Rio e se tiverem oportunidade, vale a pena visitar. Portanto, é com muita honra, com muito prazer, que o Clube do Neuro recebe aqui o nosso querido amigo, mestre e professor, Sérgio Novis. Boa noite, Sérgio. Boa noite, querido amigo professor Oswaldo Nascimento. Na verdade, eu agora entendi por que eu tenho 81 anos e meio, quase 2. Porque para completar esse currículo todo que você leu aí, gastando quase todo o tempo da minha palestra, efetivamente, precisava, no mínimo, uns 80 anos. Eu acho que está quase 100. Mas lhe agradeço muito a gentileza e a presença da Maria Lúcia Pimentel me traz uma alegria enorme, porque eu conheci a Maria Lúcia, ela trabalhava com Fernando Pompeu e, pouco depois de assumir o serviço, lamentavelmente, ele faleceu. Eu fui convidado para substituí-lo e fui conversar com o grupo que ele havia constituído lá. E aí eu disse, olha, não sai ninguém, não precisa entrar ninguém, porque está perfeito. E a Maria Lúcia, a senhora vai continuar chefe de clínica, não muda nada. Então, eu brincava com a viúva do Pompeu, dizendo a ela o seguinte, olha, você pensa que você foi herdeira do Pompeu? Absolutamente. Eu conheço um herdeiro do Pompeu que recebeu um patrimônio extraordinário. Ela apavorou-se, tem? Ele disse, eu. Eu fiquei com todos os assistentes dele e era que eu recebi muito mais do que você. Aquela fazenda é uma porcaria assim. Mas, enfim, nós estamos aqui para conversar sobre histórias que inspiram. Bom, há uma coisa que é comum a todos nós, que é a paixão pela medicina. A medicina é realmente uma profissão especial porque ela aceita ser amada por uma quantidade colossal de pessoas, homens e mulheres, e ela tem um jeito tão primoroso de ser que não briga com nenhum deles e não gera ciúmes nem mal-estar. É realmente uma grande família médica. E por que será que eu fui para a medicina? Eu fui para a medicina levado por uma ligação profunda, intensa, que eu tinha com meu pai, que era médico.
A minha família é tradicionalmente de médicos. O meu neto já é o 8º em linha direta, desde lá do velho Augusto Novis até o Luiz Eduardo, que é neurologista, e meu filho, que é neurologista. Não é que eu, quando comento isso, digo que eu cumpri meu dever com a neurologia. Ela me deu uma vida de extremo prazer, mas eu dei para ela 2 filhos, de maneira que ela não pode reclamar. E por que neurologia? Eu, uma vez, uma das pessoas que eu mais gostei na vida foi minha avó. Minha avó apareceu um dia com uma dor violenta no tórax, tal. Foram chamados vários médicos, até que o meu pai disse o seguinte: olha, o professor Diolindo Porto, ele hoje faz neurologia, mas ele foi um grande clínico, eu vou chamá-lo para vê-lo. Ele chegou, eu tinha 8 anos, aí eu olhei para ele e disse: doutor, eu gosto muito da minha avó. O senhor deixa eu ir com o senhor lá em cima, no quarto dela, que eu fico sentado numa cadeirinha e não falo nada. Ele disse: não fala? Não, então pode vir. Aí, a primeira anamnese que eu vi na minha vida ser feita foi do professor Diolindo Porto na minha avó. E eu vi ele fazer coisas que ninguém mais fez, dos outros que passaram pelo quarto. E uma das coisas que ele perguntou, daí a importância da conversa com o paciente, do falar e ouvir, ele perguntou: a senhora nunca teve essa dor? Ela disse: tive, sim, senhor. Eu fui operada pelo professor Paulo César de Andrade, e quando a cama caiu violentamente para trás, quando eu vim do centro cirúrgico, porque não estava bem colocado aquele ganchozinho, eu dei um solavanco para trás e tive uma dor lancinante, igualzinha a essa. Disse: bom, então já sei o que a senhora tem, mas vamos confirmar amanhã de manhã. A senhora vai dar no radiologista, vai tomar um golinho de um leitezinho, com um contraste, e vai provar o que eu estou achando que é. Ah, mas doutor, diga que eu estou querendo saber. A senhora tem uma hérnia diafragmática traumática. Eu fiquei absolutamente encantado, né? Primeiro porque vi um exame físico, ninguém tinha feito, todo mundo só conversava sobre a queixa principal, uma coisa muito parecida com o momento médico. Quer dizer, eu, às vezes, me reporto a isso, que ocorreu há 72 anos atrás, e não deixava de ser uma coisa parecida. Aí eu disse ao meu pai, voltando para casa: papai, eu já lhe disse que quero ser médico. Eu sei, meu filho, estou muito feliz com isso, mas eu quero ser um médico igual a esse aí. E o curioso é que essa promessa, aos 8 anos de idade, aos 81, foi totalmente cumprida, não igual, mas seguindo os passos dele, porque eu fui ser professor titular exatamente na cátedra que ele ocupou. Então, isso me trouxe uma emoção muito grande naquela época. E a verdade é que ele esteve presente na minha vida toda. E esse é o primeiro história que eu gostaria de que se percebesse como ela pode, de alguma maneira, inspirar as pessoas. Todo médico deve ter, na sua origem, no seu caminhar pela profissão, um exemplo já com um certo grau de aprovação da comunidade médica, porque ali você terá uma espécie de um guia que saberá lhe dizer o que fazer e o que não fazer, corrigir um ou outro rumo errado e elogiar quando você adota soluções adequadas. Então, você vai sendo burilado médico por alguém que tem já essa experiência formada. Quando eu fiz o vestibular para a medicina, deu-se um fato muito complicado. Eu fiz, claro, meu pai era totalmente ligado à Universidade do Brasil. O professor Diolindo, o instituto, era da Universidade do Brasil. Eu fiz a prova, naquele tempo o vestibular era diferente, cada prova era eliminatória, não é esse negócio de média de hoje. E eu corri à Faculdade Nacional de Medicina, fui lá naqueles quadros, não vi meu nome. Meu Deus.
Aí chamei o Magalhães, que era o porteiro, e tinha ficado meu amigo, porque eu, desde os 12 anos, meu pai me levava para assistir aqueles concursos, que eram coisas extraordinárias, eram movimentos sociais, a sociedade toda ia. Eu fui com a minha mãe uma vez na cidade, ela foi alugar um chapéu para ir ao concurso do professor Fraga. E só para ver como era uma coisa curiosa, o professor Berardinelli, uma vez, examinando um candidato, disse o seguinte: eu quero que o senhor ouça o que eu vou dizer. Leu um trecho que ninguém entendeu nada. Ele disse: o senhor entendeu? Ele disse: professor, Vossa Excelência é um homem culto. Eu sei falar muito bem português, francês e inglês. Agora, isso deve ser uma outra língua que eu não domino. Ele disse: isso aí é Ave Maria em grego. Foi o que ocorreu comigo quando recebi sua tese, não entendi nada. Isso é a primeira pergunta do professor ao candidato. Então, eram coisas extraordinárias que se via naqueles concursos. Isso terminou, infelizmente. E eu acho que terminou exatamente como uma forma de reduzir o poder da universidade. E, naquela época, o professor catedrático, a faculdade, a universidade, tinha uma força muito grande, inclusive política. Mas eles não só acabaram com os concursos, o concurso é mais hoje uma coisa de contar títulos e tal, e mudaram o nome das universidades. Eu não conheço outro país que tenha feito isso. Você já imaginou se você chegar em Nova York hoje e disser o seguinte: olha, eu vim aqui para trazer uma sugestão de mudar o nome da Universidade de Harvard para a Universidade Presidente Obama. Acho que você é preso como louco, levado para o hospício, quer dizer. Não se muda o nome de uma universidade. Isso é como você, com um filho com 40 anos, você não vai mudar seu nome. Você destruiu a pessoa. Passou para ser Universidade Federal com o nome do Estado. Então, a Escola Paulista de Medicina era uma grife do ensino médio. Sumiu. Porque ela é hoje da Unifesp. Eu gosto muito louco. Isso faz parte do que a gente encontrou. Mas eu, então, iniciei a minha vida de formação como médico no Instituto de Neurologia. Nessa altura, saiu o resultado do outro vestibular da Escola de Medicina e Cirurgia, que é hoje Unirio, Universidade do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Realmente uma coisa bastante complexa. E aí papai disse: não, você passa um ano sem estudar e estuda para o vestibular e faz para a Nacional. Eu fui ao Instituto de Neurologia. Nessa altura, o professor Juliano já me tratava como se fosse um amigo. O professor ficou desesperado. Papai, quer que eu perca um ano para depois fazer de novo? Espera aí, ligou para o papai, disse: vem cá imediatamente, um assunto sério aqui, certo? O papai foi lá e disse: olha aqui, você sempre considerei um homem inteligente, mas você está tendo algum problema, aí você precisa se examinar. Você sabe quem é o titular de neurologia da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro? Eu disse: não, eu. Sabe onde é que é o curso? Aqui. Eu dou aula aqui, toda semana, para Medicina e Cirurgia. Você sabe quem é o professor de Clínica Médica e tal? É o professor Cruz Lima. Enfim, quase que a mesma congregação da Nacional era a congregação. E, curiosamente, a Medicina e Cirurgia, por força da nossa turma, acabou conseguindo o Hospital Gafreguem. Quer dizer, nós tivemos hospital antes da Faculdade Nacional de Medicina. Só depois é que veio o fundão. Então, voltei lá para o Instituto para fazer minha carreira e tive um momento de extrema dificuldade, porque às sextas-feiras tinha sessão clínica, o professor Oswaldo assistiu várias, e quando entrei, o professor Divino disse: hoje temos um novo participante na sessão clínica, o doutor Sérgio Novis, que vai iniciar o seu estágio aqui conosco,
e ele fazia um sistema em que o doente era apresentado, ele fazia o leilão diagnóstico. E quando nós íamos, perguntava, fulano, Beltrano, o que achava, o que não achava e tal, e ele disse, vamos então começar com ele. Qual a sua impressão deste caso? Bom, era nenhuma. Eu não sabia de nada daquilo. Mas havia no Instituto de Neurologia um excepcional neurocirurgião, mas que era extremamente brincalhão, o Dr. Gianni Temponi, que você conheceu muito bem. Aí o Gianni aproximou-se da minha cabeça, ele estava atrás de mim e disse assim, miastenia grave. Eu ali, pode ser miastenia grave, não é, professor? Isso pode. Na cabeça de um asmático, pode. Eu tomei aquele frio. Nossa! Aí pediu ao professor Colares que dissesse era uma esclerose múltipla e não tinha nada a ver com miastenia grave. E quando acabou a sessão, veio a secretária e disse, professor, quer falar com o senhor. Bom, vai me mandar embora. Bom, onde está a inspiração que essa história causa? Ao chegar ao gabinete, ele me diz assim, doutor Sérgio, vai me dizer, a porta é ali em frente, você cai fora, você não sabe nada. Ele me disse, você viu o que eu disse de você? Eu disse, vi. Então aprenda. Tem que estudar muito. Medicina não é por ouvir dizer. Eu ouvi que você ouviu dizer. E tem um brincalhão lá que deu para você um diagnóstico errado. Você embarcou na canoa errada. Estude para que o diagnóstico seja seu. Agora, nunca se esqueça, em toda a sua vida de médico, que há uma palavra, um grupo de palavras, que faz o médico salvar pessoas e melhorar como médico, que é não sei. Você não é obrigado a saber tudo. Sim. Tranquilamente, você deveria me dizer, professor, eu estou começando, hoje é o primeiro dia que eu estou vindo a um serviço de neurologia, eu, sinceramente, não sei. Eu ia lhe elogiar por essa sua atitude prudente, correta, pedia a opinião do Colares e você aprendia. Então, não é obrigado a saber tudo. O médico não é o homem que sabe tudo. Então, naquele momento, eu tive a primeira e talvez a mais forte lição que o professor podia ter me dado, da importância fundamental do estudar dentro do capítulo da medicina. No entanto, ele, depois de uma conversa comigo, ele sentiu que eu tinha ficado abalado, me chamou mais à tarde. Disse assim, olha, tem que ter muito cuidado com o que eu disse de estudar. É estudar, eu não disse aplicar. Então, muito cuidado, porque você tem que estudar, você tem que estar atualizado na sua especialidade. Mas você vai aplicar ou não aquele avanço científico, tecnológico, naquele paciente. Porque não é para aplicar em todo mundo. Você tem que ter um bom senso que vai determinar qual vai ser a sua ação. Miguel Couto dizia isso nas suas aulas na Santa Casa. A medicina é 90% bom senso e 10% ciência. De maneira que o bom senso no médico é que faz dele um bom médico ou um mau médico e faz dele também um médico que não agride o doente, que não acelera o fim do doente, que não acrescenta doenças ao doente. E, naturalmente, aos poucos, naquela formação, os ambulatórios tinha Bernardo Couto, tinha Clóvis Oliveira, Álvaro Lima Costa, Elcio Varenga, enfim, era uma quantidade enorme de grandes neurologistas e a gente ficava ali e, indiscutivelmente, aprendia muito e se formava muito bem. Um pequeno exemplo que eu posso dar da importância que foi a cátedra do professor Julindo, havia a neurocirurgia do professor Portugal, que foi pioneiro em várias coisas. O Renato Barbosa foi o primeiro a fazer ali aquelas coagulações de núcleos que provocavam o Parkinson por deficiência de dopamina, etc. Mas
era extremamente importante o fato de que entre os assistentes do professor Portugal estava o professor Mário Brock. Mário Brock fez ali concurso para neurocirurgião da Polícia Militar, passou, foi ser neurocirurgião, mas um belo dia, ele era descendente de alemães, o consulado alemão procurou e disse: olha, nós temos informações excepcionais suas. Você não quer ir para Berlim? E deu a ele uma bolsa de estudo, ele foi para Berlim. O professor Mário Brock, hoje, é o Herr Professor, professor catedrático do Serviço de Neurocirurgia da Universidade de Berlim. De maneira que saiu ali daqueles nossos ambulatórios que a gente ficava batendo papo e foi seu professor de neurocirurgia da Universidade de Berlim e formou muitos neurocirurgiões brasileiros. De maneira que uma história que me parece muito importante para que nós refletamos sobre ela é que o caminho na medicina é absolutamente livre. Depende muito. Se você não quiser fazer nada, você ficará um nada. Mas se você quiser investir na medicina, você subitamente vai se vendo na posição daqueles seus mestres, ocupando aqueles cargos. Eu perguntei certa vez ao professor Juliano: professor, o que é mestre? Ele disse: mestre é quando você começar a aprender alguma coisa com um aluno seu. Nesse momento, você é mestre. Quer dizer, você formou ele tão bem que ele já sabe uma coisa que você não sabe. Aí você foi um mestre. Perfeito. Então, quando ouvi isso dele, e eu, vida fora, da Maria Lúcia, eu já aprendi uma série de coisas. Ela faz questão de eu me demonstrar que eu sou mestre. De maneira que, então, eu fui... me ensinou, há uns 2 anos, no consultório, meu neto, um assunto de neurologia. Eu disse para ele: vovô, desculpa, hein, mas é que tem agora um trabalho aqui que mostrou isso. Né? Eu disse: meu filho, isso é toda uma alegria, porque você está provando que eu sou mestre. Eu te ensinei neurologia, você está me ensinando. Você já sabe mais do que eu. De maneira que isso é uma coisa que só a medicina propõe. Agora, há um dado, quando se entra na faculdade de medicina, eu lutei nisso na congregação, lutei em vários ambientes, nunca tive êxito. A medicina é a única profissão humana que começa a ser ensinada a quem para lá se dirige, cheio de amor, de paixão, gostando de gente, e como dizia o grande professor, meu pai fugiu, mas ele dizia, Adib Jatene, ele dizia que o médico tem que gostar de gente, que ele vai ser médico de gente. Então, o que acontece? O sujeito entra na medicina, louco para ser médico, e apresentam a ele, nas primeiras aulas, a derrota da medicina. Vai para a anatomia, botam ele no Instituto Anatômico, e ele vê em cada mesa um cadáver, e o sujeito estripando aquilo, mostrando, pegando com a pinça, um troço, fala: isso aqui é o quadríceps crural, não sei o quê, esse é o nervo ciático. Meu pai do céu, eu não quero ser médico para isso, eu quero ser médico para pessoas vivas, para pessoas ficarem boas. Essa turma toda aí, a medicina fracassou. Mas é gozado, porque, inclusive, eu dizia na minha exposição, uma vez no Conselho Universitário, que me convidaram para ir lá falar. Eu digo: eu não sei, eu tenho um irmão engenheiro. Perguntei ele: como eram as primeiras aulas suas? Negócio de desenho, de resistência de materiais e tal. Mas não levaram você para ver um viaduto desabado, um prédio desabou e matou 50 pessoas? Não. É mesmo? Não levam isso no começo? Não. Acho que eu não vi nem no curso todo. Quer dizer, há esse aspecto. Tinha que começar uns 3 meses, eu dizia assim: botem 3 meses a turma assistindo funcionar coisas de gente viva. Bota 5 no ambulatório, o professor Oswaldo vai atender o doente, ele percebe como é que é a coisa,
não fala nada, estão proibidos de falar e tal. Aí, depois disso, começa a anatomia. O professor Oswaldo disse que aquilo ali era uma região perto do osso malar, porque ele aprendeu anatomia. Senão vocês não iam saber, começar a falar em maçã do rosto. Então, esse é o outro aspecto curioso. Mas ela é tão extraordinariamente apaixonante que, apesar dessa bofetada que você leva ao chegar, vendo a medicina destroçada, você vence e vai em frente. De maneira que isso é muito importante. Chegou um dia que, na época do professor Fraga, como um líder, e o presidente Geisel, o professor Fraga queria muito transformar um esqueleto que havia no fundão num hospital universitário. E o Geisel disse para ele assim, olha, vai ter uma exposição internacional aí, se tiver, não tiver, para mim, vai ter uma verba colossal no orçamento. Eu vou transferir essa verba para construir o hospital. E assim foi feito. E fez-se o Hospital Universitário do Fundão. Quando ele foi inaugurado, eu ouvi de vários médicos que para lá foram assistir a inauguração, dizendo assim, isso aqui é o samaritano do serviço público. Porque era uma beleza, era uma perfeição. E outro dia, fiz a loucura de ir até lá. Confesso que chorei. Porque é inacreditável o que deixaram acontecer com aquilo. Inacreditável. Realmente não dá para entender. Não dá para entender. Os professores levam de casa papel higiênico. Pelo banheiro não tem que se puser fome. Então, de fato, nós estamos precisando receber uma freada daquelas de ônibus que faz para arrumar o ônibus. Uhum. Eu acho que esta pandemia veio exatamente para dar essa freada, que mudou a vida de todo mundo, resolveu uma série de problemas que ficavam e não resolvia, por exemplo, a quantidade de casais que se separaram, talvez já deviam se separar muitos anos antes, mas no momento que passaram a viver juntos 24 horas, bom, aí não deu. Era um casamento que só aguentava 4h30, 5. Era o tempo que eles chegavam em casa e ela iam dormir. Agora, 24 horas, não, isso aí não dá. Então, foi resolvendo uma opção de coisas. Mas levantou uma coisa importantíssima, que foi a destruição da classe médica. De maneira que isso aí é, de fato, os serviços médicos desrespeitam o doente e o médico. Porque você imaginar alguém que estudou durante tantos anos para prestar o bem ao próximo, e você o coloca na linha de frente. Eu tenho dito isso a muitos amigos, isso é a mesma coisa que você, na guerra, tivesse entregue às forças da FEB estilingue, que a gente, criança, brincava com a pedra e aquele elásticozinho para pegar passarinho. Porque, na verdade, o médico hoje, dentro do hospital, ele não tem nada. Ele não opera porque não tem fio de sutura. Então, com toda seriedade, uma das coisas que não pode parar de ser contada é a história trágica que nós estamos assistindo da evolução, não da medicina, mas da evolução do atendimento das autoridades que têm que montar a estrutura aonde o paciente e o médico vão contracenar nessa relação médico-paciente que é tão importante. Por outro lado, a reação a isso é muito estranha, porque, por exemplo, nós, Oswaldo, Maria Lúcia e eu, quando estudantes, nós sabíamos o nome dos nossos professores, sabíamos as histórias deles, sabíamos para que time eles torciam.
Enfim, eram pessoas que faziam parte da nossa intimidade. Outro dia eu perguntei a um aluno da Souza Marques, quem é o seu professor de neurologia? O senhor sabe que eu não sei? Não sei, não. Aí virou para o outro, você sabe quem é o professor de neurologia? Não, não. De clínica médica? Eu não sei, não. Assim ocorre com o médico no serviço público. O doente não sabe o nome dele e o médico não sabe o nome do doente. Tem médicos que não tiram a cara do papel. Se encontrar o doente na rua 5 minutos depois, não sabe que foi ele. Inclusive, uma das coisas que eu pude, com essa pandemia, entender é por que bandido usa máscara. Porque realmente de máscara você não reconhece a pessoa. De maneira que ele passa ali em frente ao policial, numa boa, eu sei que, por mais que tenha a fotografia dele, não sabe que é ele, né? É um dos dramas de hoje você chegar na rua e encontrar um paciente de máscara, você de máscara, ele te reconhece, mas você não sabe quem é. É uma situação de muito constrangimento. Eu tenho para mim que é absolutamente indispensável que se tire da pandemia os ensinamentos que ela nos deu. Hoje já existem uma série de pessoas que estão se interessando em analisar não só a parte médica do processo, pós-pandemia, os efeitos colaterais e tudo, como existem alguns economistas, alguns elementos, que estão formando grupos para estudar o impacto dessa pandemia na economia. Como você pode perceber, o país entrou numa situação de crise. O mundo entrou numa situação de crise. Mas aí você ouve pessoas te dizendo assim, o mundo piorou muito, o mundo dos meus pais era muito melhor. Será que é verdade isso? Eu acho que o mundo é o mesmo mundo de sempre. Chove da mesma maneira, faz sol da mesma maneira, tem as 4 estações. Agora, o ser humano piorou muito. Então, você não diferencia nem as estações, porque ele derrubou a árvore que dava flor, você sabia que estava na primavera, e ele foi destruindo o habitat do ser humano. Mas o mundo é o mesmo, não mudou nada. Nós é que maltratamos o mundo. A medicina é a profissão da conversa. A relação médico-paciente é falar e ouvir. Falar não é difícil, mas ouvir é extremamente complexo. Porque é como ver e olhar. Você não pode somente olhar o paciente, você tem que ver o paciente. É um nível superior ao olhar. É o que te permite encontrar os problemas. E não há outra maneira, sobretudo na nossa neurologia, do doente ser fiel num tratamento que obriga a isso. Exemplo, um epilético, você dá a ele o remédio adequado, dá os horários adequados e a dose adequada. Se ele fizer, ele não vai mais ter crise epilética. Vai viver uma vida normal. Mas se você não for, além de médico, alguém que ele sente que se interessou por ele e que é amigo dele, e que já conhece ele um pouco como pessoa, só um milagre você diria para um sujeito, você vai tomar esse remédio 3 vezes por dia, 8, 14, 8, vai tomar nessa dose e volta daqui a 6 meses. Pô, e ele faz direitinho, não erra um dia, sempre. O médico a gente trai, mas o amigo a gente não trai. Então, o médico tem que procurar se fazer amigo do paciente, porque ele diz, não, eu não posso deixar de tomar esse comprimido, porque o doutor Novisa que me receitou, eu não vou fazer isso por ele. Ele me disse que se eu não tomar, eu posso ter uma convulsão. Aí você ajeitou
Mas hoje nós estamos assistindo uma medicina de queixa principal, que era o comecinho que a gente estudava quando ia aprender a fazer ficha de doente. Você primeiro... E por que tinha a queixa principal? Porque o professor Fraga sempre dizia isso na aula. Prestem atenção que a queixa principal, muitas vezes, não é a principal queixa. Então, cuidado para vocês não tomarem um caminho errado. Mas é porque o doente ia lá e ele precisava soltar aquilo que estava abafando ele. O que trouxe o senhor aqui? Ah, doutor, uma dor de cabeça lancinante. Pronto, ele acalmou. Ele está no lugar que vai se preocupar com aquilo que ele está se queixando. Mas hoje não. Ele, ao dizer isso, ele diz, tá bem, faz uma ressonância magnética do crânio e traz daqui a 15 dias. O homem chega na porta da rua, eu não fui atendido por esse médico. Não sei nem o nome dele. Ele não sabe o meu nome. Então, de fato, a evolução do mundo levou a isso. Eu ouvi as pessoas me dizendo assim, sabe o que é? É que a grande tecnologia médica, a ressonância, a tomografia, eles afastaram o doente do médico. Por quê? O médico não pode levá-lo para fazer o exame, é por isso que afastou? Não, porque o diagnóstico vem do exame complementar. Eu acho até que nem precisava médico, bastava a gente, quando sentisse alguma coisa, ir na tomografia, na ressonância, saía com o diagnóstico. Eu lhe aconselho vivamente a fazer isso. E onde vocês têm túmulo, até no São João Batista, tá bom. Então, basta dizer a sua mulher para me telefonar dizendo a hora. Eu já sei que é lá, vou botar na sua fichinha. Porque, na verdade, nós estamos diante de uma realidade que é o contrário do avanço tecnológico da medicina, que é afastado o médico do paciente, ele aproximou o médico do paciente. Porque o médico passou a poder fazer certos diagnósticos que ele fazia no passado, mas que era mais demorado. Às vezes, ficava-se numa situação de muita angústia antes de uma cirurgia. Hoje, você já faz tudo com o cirurgião, sabendo perfeitamente o que vai encontrar, então aumentou a segurança. Mas não vai operar todo mundo, porque o exame disse que tinha uma alteração lá dentro. Continua o mesmo que Hipócrates criou, não mudou. Maimônides, no século XII, ele disse a seguinte frase: a consulta deve durar 1 hora. Imagina, hein? Evoluiu, de 1 hora passou para 3 minutos. Durante 90 minutos, ausculte a alma do seu paciente. Nos 10 minutos finais, o examine. E se você auscultar a alma do doente, você já sabe muito mais da doença dele do que se você ficar horas examinando ele. Eu vivenciei momentos, infelizmente, tive que parar o exercício profissional, foi o dia talvez mais triste da minha vida. Esse foi um dos presentes que a pandemia me deu, e uma velhice que eu não esperava ser como está sendo, muito difícil, mas eu, nesse dia que eu decidi, não vou mais ao consultório, mas deixei lá um filho e um neto, não abandonei os clientes, e eu nunca imaginei que eu gostava tanto de ir ao consultório. Porque o consultório médico, se vocês souberem fazê-lo, é uma coisa extraordinária. A cada cidadão que passa por aquela porta é um desafio novo. Eu nunca vi, em 60 anos de neurologia, 2 parkinsonianos iguais. Nunca vi. Porque, além da doença Parkinson, que pode ser semelhante, uma taxa de dopamina menor, um pode ser um pouquinho menor, outro um pouquinho menor, mas é que a exteriorização da doença passa pelo temperamento do doente, pela maneira de ser do doente, pelo momento em que a doença chega. Eu me lembro que o Mário Jorge Almarrano, grande figura que ensinava semiologia do serviço do professor Fraga na Santa Casa,
ele dizia para a gente assim: gripe não mata todo mundo, mas você tem que saber o momento que o doente está gripado. Se ele está gripado logo depois de ter morrido a mãe dele, muita atenção, porque ele vai evoluir para pneumonia. Está completamente amortecido das suas defesas. Agora, se ele está gripado e liga a televisão e vê o resultado da Mega Sena e vê que ele tirou, quando ele chegar na Caixa Econômica, ele já não está gripado. Nem sabe o que é gripe. Então, a reação do corpo humano depende muito do momento de vida de cada um. E você só pode saber o momento da vida fazendo o que Danilo Perestrello nos ensinou, colhendo a história da pessoa. Mas, para colher a história da pessoa, você tem que fazer uma pergunta que é clássica: como vai a sua vida? Você não pode perguntar a um sujeito como é que vai a vida e ele te dizer assim: doutor, uma tragédia. Aí você, tá bom, muito bem. Então você vai fazer o seguinte: você vai fazer esses exames de sangue e a tragédia ficou lá, perdido. Se você pergunta, você tem que ter tempo para responder, quando ele te dá uma resposta desse nível. Inclusive, porque ele pode te dizer: maravilhosa, doutor, eu estou comprando tudo que eu quero, ainda ontem comprei uma Ferrari e tal. Você achar que está uma maravilha? Não, aquilo é um doente psiquiátrico com delírios, com mania de grandeza e tal. De repente, ele tem lá uma sífilis com paralisia geral e está contando coisas do Arco da Velha. Você não sabe o Maracanã? Fui eu que construí. Não levei ninguém lá, não. Eu mesmo botei pedra com pedra e tal. Ficou lindo, não foi? Ficou. A vida dele não está uma maravilha. A vida dele está seriamente doente. Então, tem que ouvir e, com ouvidos, de escutar, de poder traduzir o que a pessoa está dizendo. Sérgio, doente. Sérgio, eu queria só falar para você aqui dos colegas que estão nos assistindo, né? E alguns já fazendo alguns comentários e algumas considerações. Então, temos o Haroldo Bacelar, Bárbara Sampaio, Frederico Frazão, José Sérgio Franco, José Sérgio Ora, a Letícia Fraser, a Maria Lúcia Guimarães, a Marília Guimarães, o Oswaldo Couto, o Gliebe, o Paulo André, o Paulo Rosa, o Pedro Moreira, Périx Maranhão, Roberto Seabra, Rodrigo Pereira, Romário Leite Pontes, enfim, vários colegas, a Thelma, lá de Salvador, assim como também o Haroldo, a Tereza Cristina Winkler, a Vera Lúcia, lá de Vitória, a Viviane, aqui de Niterói, e também o Wilmar. E algumas considerações muito interessantes, porque, por exemplo, o Haroldo começou, logo que você estava contando, né, que eu falei rapidamente do seu brilhante currículo, você comentou que eu poderia falar a noite toda, né, e certamente daria a noite toda e dias afora, mas aqui nós temos uma opinião de um baiano dizendo que você é o mais baiano de todos, ouviu? Porque há 50 anos você colabora com a neurologia baiana, foi o que o Haroldo Bacelar considerou. Haroldo Bacelar. Haroldo Bacelar é o neurologista da Bahia. Isso. Eu atendi muito doente baiano, porque a minha família toda é de origem baiana. Então, tios e tal mandavam o sujeito vir ao Rio me consultar. E eu devolvia para o Haroldo e dizia: olha, é o único Haroldo no mundo, você não vai encontrar outro igual. Ele é absolutamente diferente. Aí eu disse: é mesmo? Por quê? Porque ele é Haroldo sem H. Haroldo sem H só tem ele no mundo. Eu fiz uma pesquisa com o IBGE, não há outro. Né? A única. Você vai ver que é um neurologista absolutamente fora de série. Por isso mesmo tiraram o H dele. Ele é Haroldo, diferente dos outros Haroldos. Não tem um Haroldo igual a ele. A Marília Guimarães também, lá do Chile, né? Dando boa noite. Essa é minha sobrinha, isso, muito querida, filha da minha irmã e do meu cunhado, que infelizmente nos deixou. A Marília casou-se com um chileno e vive no Chile, tem uma batelada de filhos, já tem netos, bisneto ainda não tem. E isso aí, eu criei uma frase para isso. A Maria Lúcia
daqui a pouquinho vai ter neto, um dia bisneto. Papai dizia que neto é filho com açúcar. Quando eu tive o primeiro bisneto, eu acrescentei a frase o seguinte: e bisneto é isso mesmo com calda de chocolate. Melhor. Interessante também aqui a observação do Oswaldo Couto, né? Nosso amigo Oswaldo Couto Júnior. Aliás, ele toca aí o Neurostudy muito bem, também com o Américo, o Glieb e outros colegas. E aqui ele faz a observação quanto... O que você acha, Sérgio? A sua opinião quanto ao método de um ensino baseado em problemas que muitas escolas médicas adotam, e o Haroldo até comentou que, recentemente, ele foi convidado para falar sobre o tema. Se você gostaria de fazer alguma consideração a respeito. Sobre exatamente, fala um pouquinho mais alto, o som cortou um pouco. O PBL, que é o Problem Based Learning, que é o aprendizado baseado em problema, né? Um ensino baseado em problemas. É aquela história de você colocar uma sequência de situações, não é? E aquele raciocínio sempre calcado naquelas situações. Essa é uma questão, inclusive... Quando nós fomos para o Fundão, o professor Fraga estava muito interessado em fazer o prontuário do hospital diferente e fazer o que ele chamou de prontuário orientado por problemas. De maneira que, na verdade, depois da identificação do doente e tal, a anamnese era toda ela salientando os problemas principais do doente. E nós, a cada revisita do doente, tínhamos que passar problema por problema para saber como estava. Esse problema mantinha-se ativo, nós tomávamos as providências adequadas, inativou o problema. Nós suspendíamos aquela linha, ficava somente arquivado a informação prévia. Então, mostrando que os problemas do doente podem permanecer, podem se agravar, podem melhorar, mas podem se inativar, que seria pela cura. Então, nesse momento, conseguiu-se isso. Fizemos isso, sei lá, 30 anos. Mas hoje eu garanto que se chegar lá não tem isso. Porque não deve ter mais essa consulta como era naquela época. A consulta era exatamente a consulta que fazíamos à tarde no consultório, não tinha diferença alguma. Agora, o que acontecia naquela época? O indivíduo chegava a professor titular por concurso. Isso te dava uma autoridade sobre os colegas. Hoje você não ouve falar que ninguém é assistente de ninguém. Porque não tem o chefe. Todos chegam a titular, basta não morrer no meio do caminho. É uma questão de tempo de serviço. Aí, se você tem uma tribo que só tem cacique, aquilo... Qual é o índio que vai plantar lá a semente de não sei o quê para poder comer daqui a uns 6 meses? Então, o que vai acontecendo é que cada um faz o ambulatório do seu trabalho. Então, você está estudando enxaqueca em mulher grávida e tal. Aí, quando você chega lá, o ambulatório dele está cheio, tudo mulher, e todas grávidas, porque ele marcou consulta para o trabalho dele. Também, na hora que ele publica o trabalho, as pobrezinhas têm que ir para outro lugar, porque não é mais aquilo. Há um erro grave em que o médico perdeu, de alguma maneira, a noção e o compromisso dele em ser médico. A gente faz um juramento na formatura, mas esse juramento, hoje em dia, não sei o que é isso. Deve ter algum... Não sei se o Covid tem uma cepa que apaga juramento, porque, na verdade, você vê colegas que não estão exercendo como devem a medicina. Meu pai dizia uma coisa muito inteligente. Ele disse: pai, quando é que eu vou poder saber que eu sou um bom médico? Primeiro, quando os doentes começarem a te levar presente. Isso é um bom sinal. Bom, você resolveu ser gordo, então você vai ganhar gravata, você vai ganhar garrafa de uísque,
Roupa, a chance do cara comprar e você não passar aqui na cintura é imensa. Então, esquece. Né? Gordo, eles não dão presente de roupa. Mas dão isso, gravata e tal, cabe em qualquer um. Agora, aí eu, como adoro caneta Montblanc, a secretária, quando fica perguntando o que o doutor gosta muito, ele gosta muito de caneta Montblanc e tal, eu sei trazer uma canetinha para mim, eu tenho minha coleçãozinha. Agora, a grande verdade é que eu tenho a impressão que a inexistência desses exemplos, porque os nossos chefes eram nossos exemplos. No meu tempo, você cita as figuras grandes. Julindo Couto, Abrão Ackermann, Fernando Pompeu, Antônio Melo, Bernardo Couto, eles eram chefes de grupos de neurologistas que se consideravam discípulos, assistentes dele. Mas hoje isso terminou. É uma coisa muito séria, porque é necessário, a medicina não é uma profissão que você possa cursá-la sem alguém que diga que não, por aí você vai bater na ilha, vira para cá. Então, mas um grande transatlântico sem um homem dando as ordens para que lado vira, que lado não vira, dirigido por um sujeito que começou a pilotar transatlântico há 2 dias? Não pode. Então, é necessário isso, inclusive porque, vivendo num ambiente em que as pessoas gostam realmente de medicina e realizam uma medicina séria, essa troca de informações faz um benefício imenso ao doente. Porque, às vezes, aquilo que você viu, olhou, mas não viu, ao contar a história para o outro, ele pode ver, já que ele não olhou. Ele está com a cabeça muito mais voltada para o ver. Mas é indispensável, ao meu ver, uma mudança nessa história. Esse é porque, desculpe interromper, mas isso é porque você é tido como exemplo na profissão. É por isso que você está contando e narrando essa história belíssima. Vários colegas estão fazendo comentário nesse sentido. Também é reconhecido que é um chefe sem chefose, como você se denomina, né? Eu sou. A Maria Lúcia pode confirmar isso. Colegas dessa maneira, um chefe sem chefose, porque o grande problema também da geração dos catedráticos, você lembra disso, que o negócio era... Eu peguei o finalzinho ali, a cana era dura. Eu, além de ser um chefe sem chefose, eu sou um chefe sem ciúme. Porque a gente encontrou vida fora muitos chefes que, quando um discípulo dele fazia um trabalho e ganhava o prêmio na Academia Brasileira de Neurologia, melhor trabalho do 18º Congresso, não sei o quê, quando acontecia com o meu pessoal, eu ficava na maior alegria. Mas tinha um chefe que dizia, o trabalhinho dele é bom, assim, esse garoto vai longe. Quer dizer, como não foi ele que fez, ele acha que os elogios só podem ser para ele. O professor Julindo dizia isso. Todo acadêmico da Academia Nacional de Medicina que recebe uma homenagem, quem está sendo homenageado é a academia. Sim. Então, tem que haver essa visão que também não está ocorrendo na atualidade. Isso é muito, 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 muito importante. Estimular os seus companheiros de trabalho a crescerem. E hoje tem um dado importante: as sessões clínicas se tornaram cada vez mais importantes, porque permitem que profissionais já com mais tempo de percurso possam, a jovens que apresentam os casos, transmitir a experiência. E o indivíduo aprende muito com isso. Agora, infelizmente, o que a gente ouve de reclamação de que a medicina não é mais a mesma, a medicina é rigorosamente a mesma. A mesma que Hipócrates, debaixo da árvore, praticava. Só que o pobre do Hipócrates, quando ia um doente com tumor cerebral para ele,
ele achava que ele tinha comido uma jabuticaba podre, uma coisa dessa. Ele não tinha a infraestrutura semiológica e tecnológica que nós temos. Então, nós não temos que colocar o avanço da medicina contra o médico. O avanço da medicina é a favor do médico e do paciente, desde que seja bem utilizado. Não se tem que usar toda a tecnologia, mas tem muito colega que pega essa bateria de exames, porque o doente às vezes chega em casa e fala: agora encontrei um médico que estuda e é moderno. Olha o que ele pediu de exame. O doente também contribui para esse erro. Mas a maior demonstração que a relação médico-paciente é fundamental, é básico, é o charlatão. O charlatão só faz a relação médico-paciente, o resto ele não sabe. E os doentes adoram ele. Levam famílias, levam um bando de gente. Por que será? Porque eles fazem muito bem a relação médico-paciente. Uma vez o professor Domingos botou para fora do gabinete dele, porque ele disse: professor, você não vai chamar uns charlatães para dar aula aqui de relação médico-paciente? Passa daqui para fora. Então, na verdade, nós estamos vivendo um momento em que a gente precisa estimular isso. Agora, quando nós conseguimos jovens que se formam num ambiente que pensa assim, eles vão progressivamente crescendo. Você encontra com o paciente dele: ah, doutor, ele me falou que estudou lá no seu serviço e tal, gosta muito do senhor. Olha, o senhor fez um ótimo médico, ele é muito bom. Quer dizer, isso, eu não fico com ciúme, não, eu fico numa alegria profunda por ter saído dali. É como se a árvore tivesse ciúme da maçã maravilhosa. O sujeito come e diz: nossa, que maçã. Não, apodrece esse troço todo, porque o bacana é a árvore. É isso. Então, é extremamente importante isso. Você, Sérgio, você, inclusive, tem essa característica, né, de você incentivar os seus discípulos. Acho que isso é importantíssimo. Não adianta o professor achar que ele é o tal, ele tem que formar escola, ele tem que formar o interesse do colega pela arte da neurologia e disseminar isso pelo Brasil afora. E você fez isso com vários discípulos. Eu não vou enumerá-los todos para não esquecer de nenhum, entendeu? Então, sempre teve uma dedicação grande, quer dizer, outra característica que faz. Agora, tem uma coisa que todos concordam, né? Você é um orador nato. Eu considero você o melhor orador da neurologia nacional. Você é imbatível. Nas reuniões da academia, você chega, enfim, chegou o Sérgio, pronto, acabou, ninguém mais fala. Pô. Mas sabe o que é isso? Eu, por exemplo, eu gosto de falar de improviso. Eu gosto. Tem umas horas que é complicado, porque, por exemplo, lá na academia de medicina, para receber um novo colega, é considerado assim um pouco de desprezo você falar sem ver. Isso aí nem parou um minuto para escrever a história dele. Mas é que eu prefiro falar de improviso, porque, ao contrário do que muita gente diz: claro, porque aí você fala com o coração. Eu digo: não, eu não sou normal, não. Eu falo com o cérebro. Meu coração nunca falou nada. Meu coração faz um barulho ritmado, graças a Deus, sem nenhuma arritmia, mas ele não faz mais nada do que isso. Isso é outra coisa notável, que nunca houve um médico para levantar a opinião pública para que eles não dissessem besteira. Você conhece uma moça bonita e tal, começa a dizer: você mora no meu coração. Se fosse verdade, ela tinha morrido. Eu não cabe um homem dentro do coração. Segundo, o coração dela é meramente uma bomba áspero-pressora para fazer o sangue circular. O amor está lá no cérebro dela. Tanto que você transporta o coração de João para o tórax de Manuel, e Manuel não sai apaixonado pela mulher de João, nem sabe quem é. Agora, o dia que puder fazer transplante de cérebro, acho que Deus nunca vai permitir. Aí é complicado. E antes do transplante, primeiro, logo de cara, quem morre é o receptor. Porque é um transplante de corpo. O doador
sobrevive usando o corpo do receptor. Vai ser um negócio complicado. Outra coisa, por exemplo, que as pessoas não imaginam, é comum um doente chegar no consultório outro dia, infelizmente, há algum tempo, chegou lá no consultório uma senhora, estava muito preocupada, disse, doutor, imagina o senhor, eu sou parkinsoniana, a mulher toda tremendo, era obviamente parkinsoniana. Eu sempre dizia que a neurologia é tão fácil que a secretária do consultório faz o diagnóstico. Eu tinha brigas homéricas com a minha. Ele entrava, olha, agora de primeira vez ela para dizer facial periférico. Menina, eu estou pago aqui para dizer isso. Você não pode dizer isso. Guarde para você. Então, abra uma sala aqui ao lado e atenda. Mas o diagnóstico é privilégio meu. Aí a senhora me disse, não, como não sou? 6 neurologistas já me disseram que eu sou. Claro, eu pensei que a senhora tinha vindo aqui para me consultar, mas não para me agredir. Ela disse, em que eu estou agredindo? A senhora está me dizendo que eu sou o 7º. Eu pensava que eu era o primeiro. A senhora já consultou 6 que estão na minha frente? Não, doutor, eram de plano de saúde. Ah, então tá bom. Esse é o primeiro particular. Então, tudo bem, vamos lá. A senhora não tem Parkinson. Como eu não tenho? Quem tem o seu corpo. A senhora não tem nada. A senhora tem saúde. Como? Claro. O corpo, na minha definição, é um carro que nos conduz através da vida. E que quebra tal qual qualquer outro carro. Antigamente, quebrava, não tinha solução. Hoje, não, já troca peça. Seu fígado quebra, bota um mais novinho. Seu rim quebra, bota outro. Igual o carro. Ah, doutor, mas será que o corpo não é a gente? Bom, a senhora acha que um filho, a não ser que fosse um filho monstruoso, ia tocar fogo na mãe e no pai dele para virar cinza? Se o corpo fosse o pai dele? A cremação é fruto da noção de que aquilo, sem a alma daquela pessoa, não tem valor algum. É o carro. Igual faz com o carro. Quando o carro fica velho, todo enferrujado, quebrado, vai para lá, tem uma prensa que tira um pedacinho desse tamanho. A mesma coisa, as cinzas. Tem que ter cuidado com as cinzas. Uma grande amiga minha, o pai morreu, ela cremou, comprou lá um jarro chinês muito bonito, botou as cinzas do pai e pôs em casa. Aí ficou sem empregado um tempo. Quando chegou a empregada, ela disse, olha, eu estou indo para o trabalho, você faz uma limpeza que esse apartamento está imundo. Quando ela chegou de noite, disse, bom, madame, eu já fiz limpeza em muito apartamento, mas igual o seu nunca vi, não. É mesmo? Ó, esse jarro aqui, o que houve com o jarro? Madame, esse jarro tinha poeira até a boca. Era lindo por dentro. O que você fez? Eu joguei no vaso, toquei a descarga, lavei, olha que beleza de vaso. Aí disse, você jogou meu marido no interceptor oceânico. Aí eu, consolado, eu disse, quem sabe não era ele que queria ter um pouco mais de liberdade. Você já imaginou te colocar dentro de um jarro chinês o resto da eternidade? Ele queria um pouquinho mais. Essa hora, pelo que eu calculo da corrente, ele deve estar chegando à África. Fica tranquilo. Esse é o Sérgio Novis, pessoal. Olha só. Vamos abrir um pouquinho, os colegas aí que estão assistindo podem fazer suas observações, que a gente repassa aqui para o Sérgio. E eu queria que a Maria Lúcia falasse um pouquinho de exatamente esse tipo agregador, toda a verve, toda essa vibração do Sérgio, quando ele diz assim, não, porque o consultório passou, não sei o quê. Mas, Sérgio, eu estou vendo que você mantém a mesma vibração. Eu te conheço há muito tempo. Não, é verdade, mas enfim. Eu teu aluno, fomos colegas de universidade, trabalhei com você na PUC, enfim, tem toda uma... E você continua com a mesma sabe? Isso eu continuo. Eu acho, eu dizia aos meus alunos, eu sempre tive um traço de humor. Uhum. O humor tem a vantagem que equilibra, transforma de mar em lagoa. Quer dizer, aquela confusão, você faz uma coisinha de humor leve, agradável, a coisa se acalma. Então, eu dizia que, na medicina, o humor
era a anestesia providencial para a operação da notícia. Então, você conversava com o doente, fazia um pouquinho de humor aqui ou ali e tal, o doente relaxava. Aí, depois de examiná-lo, sentia se o doente podia receber a notícia ou se era bom chamar uma pessoa da família. Mas, enfim, quando a notícia chegava, ele já era seu amigo. Então, ela já vinha agasalhada por ter ali ao lado um amigo, que ele podia abraçar, que ele podia dizer alguma coisa mais difícil para ele. Enfim, é uma arte. A medicina tem que ser realizada com arte. O Haroldo está lembrando aí uma coisa. Havia um neurologista aqui no Rio, muito de uma cultura neurológica extraordinária. Ele trabalhava também na Clínica São Vicente, mas ele era um homem que não sabia fazer humor. Ele fazia um humor com você, você brigava com ele para o resto da vida. Uma vez, em plena regime militar, interna-se um general que parecia ter uma miopatia, uma coisa para tratar com ele. Ele mandou o general ficar de quatro e disse: levanta. Claro que o general com a miopatia não conseguiu. Ele disse: assim está o povo brasileiro diante das forças militares, de quatro e não se... O general urrava barbaramente. O Luiz Roberto Londres foi lá ao quarto do general e ele disse: põe este homem para fora, não quero vê-lo nunca mais e tal. O Luiz Roberto me chamou ao gabinete, estava lá o nosso colega. Ele disse: você não acha que ele devia rir, achar graça? Era um pouco. Como é que você acha que ele pode achar graça? Ele está doente, meu filho. Tá bom. Aí eu tive que assumir o general, porque ele não aceitava, o colega me permitiu, eu assumi. Como eu tive um caso notável, fui ver um doente na Urca, tinha tido um acidente vascular cerebral. Eu levei ali uns 45 minutos examinando. Aí disse: olha, ele precisa se internar, eu vou chamar uma ambulância lá da São Vicente, vamos para lá. Aí fomos. Quando chegamos lá, a esposa dele foi falar com o médico de plantão. Disse: olha, eu queria que vocês me arranjassem outro neurologista. Ele veio falar comigo e disse: por quê? O que houve? Ela disse que o senhor não sabe muito, o senhor examinou muito, então o senhor é um pouco inseguro. Meu Deus do céu, a gente paga por tudo. Aí eu liguei para o Zé Luiz Cavalcante, que é um lorde, né? Nosso colega, disse: Zé Luiz, você vai atender um doente aqui, que não vai ser mais meu, mas, por favor, aceita para não dar confusão. Agora, você vai fazer um favor, você vai entrar no quarto, a mulher dele vai estar lá sentada, você vai olhar e diz: isso é um caso clássico de acidente vascular cerebral. Pronto, ela vai te adorar. E assim ele fez, e a mulher falava maravilhosamente bem. E um dia nos encontramos no corredor, ela olhou para mim, apontou o Zé Luiz assim: ele acertou em 2 minutos. E com a cara de débil mental, precisava 40 minutos para fazer o diagnóstico. Aqui enfim, tem uma pergunta, viu, Sérgio? A gente consegue fazer a vida médica muito prazerosa. Então, aqui tem uma pergunta do nosso colega, o GT, que é o Galaxy Tab 55E, que eu não sei quem é, entendeu? Porque tem que se identificar, senão a gente não consegue. Perguntando a você se você... Como é que é? Era muito bem-humorado naquele ambulatório do HU. Aliás, o professor Alvarenga também. Aí pergunta se você foi plantonista do Hospital da Lagoa. Não, Lagoa não fui. Eu assisti à construção do Hospital da Lagoa, que era o Hospital da Sul América. A Companhia Sul América de Seguros não tinha os seus empregados atendidos pelo Instituto dos Bancários. Naquele tempo era a época dos institutos. Depois, no regime militar, eles uniram tudo. Mas, então, a Sul América construiu esse hospital para atendimento dos funcionários da Sul América. Mas, quando ia para inaugurar,
passou-se um decreto, uma portaria de que o IAPB atenderia também os securitários. Então, o hospital foi vendido e foi comprado pelo próprio IAPB, e sempre foi o Hospital dos Bancários, hoje, o Hospital da Lagoa, do INPS. Bom, nesse Hospital da Lagoa, eu não estimulo que visitem, ele fazia transplante de coração. O Otávio Torinho aí fez a sua prova prática para ser professor catedrático de cirurgia, operando um aneurisma abdominal. Tem esse nível de qualidade. O Renato Barbosa fazia neurocirurgia altamente complexas, tudo aqui, sem problema algum. Mas, infelizmente, a coisa desandou, né? Essa pergunta foi da nossa colega. Desandou. Foi o ser humano. Essa colega do Hospital Lagoa foi feita pela nossa colega Regina Ventura. Mas, Maria Lúcia, me conta um pouquinho, porque em 2008, exatamente esse espírito agregador do Sérgio, esse incentivo que ele dá quando chegar nas enfermarias, eu me lembro muito bem disso no Fundão e também no Instituto de Neurologia, vocês, então, em 2008, resolveram criar a Associação dos Ex-Alunos, professor Sérgio Novisco. Conta um pouquinho como é que isso começou, de onde é que surgiu essa ideia, como é que a coisa se ouve. O professor Novisco, quando chegou... Maria Lúcia sabe isso melhor que eu. Quando ele chegou na Santa Casa, ele revolucionou o serviço, reformulou toda a enfermaria, criou o serviço de eletroencefalografia, de eletroneurografia, de fisioterapia, e o curso da pós-graduação da PUC, então, que era no Instituto de Neurologia, passou a ser lá na Santa Casa, né? Então, nós tínhamos as visitas das enfermarias, as sessões clínicas, clubes de revista, e era sempre uma grande família por esse espírito agregador do professor, né? Uma pessoa extremamente perspicaz, inteligente, astuto e vibrante com tudo, né? Isso transmitia para os alunos. E dentro dessa dificuldade que a gente tem sempre nos hospitais públicos, né, ele cunhou uma frase que se tornou bastante célebre e hoje está no braço do neto dele, que é a seguinte: saber o certo e fazer o possível. Então, com isso, o ensinamento ficava vinculado, mas se fazia o que era possível fazer dentro das dificuldades que se tinha no serviço público, né? E com isso foi crescendo essa família. O Ricardo foi também lá, fez a Souza Marques, depois fez a residência pós-graduação na PUC, junto lá conosco. E um dos alunos, então, teve a brilhante ideia de criar a associação, que inicialmente foi chamada Associação dos Ex-Alunos do Professor Novis, que logo foi modificada para a Associação dos Alunos, porque nós chegamos à conclusão que, apesar de já terem finalizado o curso, todos nós continuávamos ainda aprendendo muito com ele. Então, mudamos o nome para a Associação dos Alunos. E, anualmente, nós vínhamos fazendo as reuniões, né, um mini-congresso, um mini-seminário, mas que, infelizmente, com a pandemia, estava até programada uma para a comemoração dos 80 anos do professor, não foi possível. Vamos ver se o ano que vem... Isso foi o lado bom da pandemia. Ninguém ficou sabendo que eu tinha 80 anos. Esse é o professor Novis. Um lado positivo. Sou muito grato ao vírus, essa publicidade que não me acrescentava nada, né? E ele, por outro lado, olha, nos uniu ao grupo do Fundão, né? Eu gosto de história. A Santa Casa, em qualquer lugar do mundo, estaria um brinco. Como a gente vai para a Europa e fica embarbacado com aqueles museus. Aqui podiam estar na mesma qualidade. A Santa Casa, o Hospital Geral da Santa Casa, ele surgiu porque Anchieta, hoje São José de Anchieta, recebeu ali, que chamava-se Praia da Saudade, não havia Rua Santa Luzia, tudo era uma grande praia, uma galera que veio de Portugal e todos os marinheiros com crupe, porque eles embarcaram arroz sem casca.
De maneira que eles tiveram... O Anchieta pegou os índios, mandou naquela área que não havia nada, construir grandes choupanas com aquelas coisas de bananeira, né, com folha de bananeira, botou a turma toda ali e fez uma dieta adequada. E todos ficaram bons. Então, foi considerado um lugar sagrado. Isso aqui cura as pessoas. Então, por isso surgiu o Hospital da Santa Casa da Misericórdia, que, no meu tempo de aluno, era uma coisa inacreditável, porque você esbarrava no corredor com pessoas assim que a gente sabia que existiam, mas não tinha acesso. Você esbarrava com o professor Fraga, professor Cruz Lima, Mariano de Andrade, Paulo Niemeyer, pai. Estavam todos ali andando no corredor, indo para as suas enfermarias, para isso, para aquilo. De maneira que era um período... O que ela formou de médicos e distribuiu por esse país afora. Eu, por exemplo, tenho um orgulho muito grande. Em Ouro Preto, o professor titular de neurologia é o Leonardo Brandão, que foi meu residente, foi meu interno. Trabalhou lá na enfermaria um tempo e foi para Ouro Preto e ganhou o cargo de professor titular de neurologia. Ele talvez esteja um pouco uma alteraçãozinha mental, porque ele vai lançar agora um livro que se chama Tudo Azul. Quer dizer, eu disse, Leonardo, você antes faz uma avaliação para ver se... Eu estou achando tudo preto, você está achando tudo preto. Explica para a gente o que é isso. Sérgio, tem um colega, o Paulo André, ele queria a sua opinião sobre a questão da desvalorização do trabalho médico hoje em dia, né? A culpa é de quem? A culpa é dos gestores não médicos ou a culpa é nossa, da nossa formação? Olha, eu pessoalmente acho o seguinte, é o tal negócio do mal necessário. O plano de saúde é um mal necessário. Eu fiz medicina durante muito tempo e que não tinha plano de saúde. Então, ou o doente ia para um hospital público ou ia para um hospital particular, onde ele tinha que arcar com as despesas. Quando surgiu o plano de saúde, eles se intrometeram numa união que é um binômio indissociável, que é paciente e médico. Agora é paciente e médico com uma lança no meio que chama plano de saúde. E aí você começou a não ter liberdade no exercício da medicina. Você tinha que internar o doente. Isso, para nós clínicos, não é tão grave, mas para o cirurgião é gravíssimo. Se você obrigar que o sujeito vai operar num hospital que ele nunca operou, o doente está em risco. Então, depois começou uma coisa mais grave, que foi, não, esse antibiótico nós não autorizamos, tem que usar esse aqui. Quer dizer, por preço, que tem realmente hoje a nova tecnologia médica e terapêutica, é alguma coisa de extraordinário que está vindo por aí. Aliás, me contaram uma história muito boa que os estudantes de medicina atuais estavam contando para um professor mais antigo. Você não imagina o que está a medicina, tem ressonância, tem tomografia, tem agora um remédio que cura o melanoma, e tem mais isso e aquilo. O que vocês faziam no seu tempo? Eu disse, nós descobríamos e inventávamos essas coisas que vocês estão usando. Isso existiria se nós não tivéssemos existido. Então, a realidade é que o custo ficou... Outro dia eu assisti um simpósio de oncologia, o avanço do tratamento do câncer é uma coisa inacreditável. Tumores que não se curavam, que não tinham solução, hoje tem solução, se curam. Mas o custo do remédio, o custo do tratamento, é uma coisa assim exorbitante. Se o plano de saúde aderir, vai à falência. Se o Estado aderir, não sai o 13º. E se o paciente for... Acho que vai haver um dia que vão dizer nos livros, manuais de medicina, vai ter assim o nome do remédio para aquilo e, entre parênteses, LJ. Quer dizer, Lava Jato. Quem participou do Lava Jato pode tomar esse remédio, porque vai ter dinheiro para isso. Agora, o ser humano honesto e normal
Não tem dinheiro para uma coisa dessa. Isso é uma tristeza, vai ter que ser resolvida. Agora, por outro lado, o respeito ao médico. O respeito ao médico começou, na minha percepção, por culpa do médico. Os primeiros planos de saúde pagavam 10 cruzeiros por consulta do médico, quando os médicos cobravam, normalmente, 100 cruzeiros. Então, se você pagar 1/10 do valor da consulta do médico, o médico devia dizer, não aceito. Eles não iam vender plano nenhum. Olha, é um plano para atendimento médico, mas não tem nenhum médico que aceita. O senhor quer? Não, claro que não. Eles iam ter que estabelecer, não foram defendidos os médicos pelas suas associações de classe. Associação Médica Brasileira, conselhos de medicina, que não tem impedido essa agressão. E, a partir daí, é uma coisa muito pesada. Se você compra um carro por R$1.000, você não fica tão preocupado em deixar ele parado na rua. Mas você compra um carro por R$500.000, você, para estacionar, é um inferno. Você diz, pô, esse troço aqui vão me roubar. Acaba o carro ficando na garagem. Então, na verdade, o médico perdeu o seu valor e aí foi diminuindo a forma de agir como médico, que era o que dava o nosso prestígio. Era o doente, fragilizado pela doença, que encontrava uma mão firme e segura que dava a ele a tranquilidade. Bom, tem gente que sabe qual é a solução. Isso hoje não tem, porque o contato do doente com o médico é mínimo. Há doentes que se internam, o plano de saúde, tiram a vesícula, não sabem quem operou, nunca viram o cirurgião, porque o assistente interna, sobe para a sala, anestesia, o cirurgião entra, opera, tira a vesícula, ele desce e acabou, vai embora para casa. Cadê o cirurgião que operou? Ele não conhece. Então, para mim, isso não é medicina. Tem nada a ver com medicina. Isso é um outro tipo de solução, talvez, para o momento, não sei, mas que me dá muita tristeza. Sérgio, eu acho uma coisa, o maior respeito que eu já vi ao próprio médico, por parte de um médico, foi um comentário que todos nós conhecemos, né, dizendo que o médico é uma mão de obra barata. Isso foi considerado por um colega que todos conhecem, já falecido, enfim. Então, eu acho que isso é uma total desconsideração e um desprestígio para a classe médica, né? Não, é um horror. Infelizmente, nós ouvimos isso, porque muitos se deixam levar exatamente como você comentou, né? Mas é lamentável quando a gente vê que um colega acaba se utilizando de uma assertiva como essa, dizendo que o médico é mão de obra barata. Pelo amor de Deus. E outro dado importante que eu acho é que a formação do médico, ela tem muitas falhas, né? No sentido de que o médico não precisa saber só medicina, ele tem que ter uma cultura geral, ele tem que ter educação, ele tem que ter postura. Exato. Então, tudo isso, muito desses itens que são fundamentais, né, no médico, tem se perdido ao longo do tempo. E isso, com certeza, corrobora para essa desvalorização do médico como pessoa, né, ao longo de todos os anos. Aquela frase que eu dizia e que acabou botando lá na parede da Santa Casa, saber o certo e fazer o possível. Aquilo me ocorreu porque eu estava percebendo que há 40, 50 anos eu ensinava medicina em lugares onde não se podia praticar uma medicina total. De todos os hospitais onde eu atuei, faltava alguma coisa. Agora, eu sempre chamava a atenção para os meus alunos do seguinte: nós não temos nada a ver com a instituição, nem com o governo. O nosso compromisso é com o doente. Então, se o doente teve uma... Eu tentei botar naquele negócio de direitos humanos um item lá que dissesse: se o cidadão tiver uma crise convulsiva, tem direito a um exame de imagem, de tomografia ou ressonância. Vai ser um direito humano. Mas
Não esconda do doente que ele precisaria disso. Porque eu, muitas vezes, fui surpreendido. Eu sempre disse, atendi um doente no fundão com crise convulsiva e dizia, olha, infelizmente, hoje em dia já tem tomografia e ressonância, mas naquele tempo não tinha. Nós não temos aqui. Mas o ideal seria o senhor fazer uma ressonância magnética de crânio. Muitas vezes eu era surpreendido assim, doutor, o meu irmão é motorista de um diretor lá do Banco Boa Vista. Ele ajuda muito, eu vou mandar falar com ele. O cara me chegava com uma ressonância feita lá no Felipe Matoso, um dos melhores serviços de radiologia do Rio de Janeiro. Então, você não pode esconder ao doente o que ele precisa, porque, às vezes, ele tem a solução bem ao modo brasileiro, né? O jeitinho que consegue fazer. Agora, depois de aposentado, eu, então, reformulei um pouco mais a frase, assim, saber o certo, fazer o possível e o impossível para que o possível seja possível. Você conserta tudo. Mas, Maria Lúcia, conte um pouco mais sobre esse convívio do Sérgio lá na Santa Casa. Eu acho que eu fui presenteada, né, em ter o professor Novis como chefe. Eu fiz toda a minha formação em São Paulo, fiz a faculdade de medicina da USP, fiz a residência e vim para o Rio de Janeiro recomeçar, né? Não muito nova. E aí fui presenteada com ser chefe de clínica do professor Pompeu, lá na Santa Casa, e depois recebendo o professor Novis como chefe. Então, eu acho que eu desfruto a cada momento da convivência com ele. Como você falou, ele é um orador nato, tem uma memória incrível, né? Muitas histórias, então a gente não se cansa de estar lá sentado ouvindo as histórias, e é sempre um grande aprendizado, né? E todos os seus alunos e ex-alunos sempre vibram com ele, em contrato com ele, daí que surgiu, então, a Associação dos Alunos. E eu acho que é um privilégio nós podermos estar participando da vida dele. Ele sempre trouxe toda essa emoção no convívio, né? Nós participamos da vida familiar dele, e a gente não pode deixar de falar da doutora Marta, que é o esteio da família. São casados há quase 58 anos, né, professor? E o professor sempre fala que a medicina é a única uma demonstração de uma grande força espiritual minha. Que a medicina é a única profissão que demanda duas vocações, a medicina e a esposa do médico, né? Porque as ausências... Isso sempre eu dizia, tem que ter, é a única profissão que a mulher ou o marido, hoje tem mais mulher médica do que homem, mas a única profissão que o marido ou a mulher do médico tem que ter vocação. Porque a médica, ela tem o poder de destruir a carreira dele. Não pode ser 50, a primeira coisa. Porque imagina você, uma profissão que permite o seguinte: 3 horas da manhã, toca o telefone, diz alô? É? Nossa, sim. Não, estou indo para aí. Aí você dá uma mexidinha assim na mulher que está dormindo, não quer? Eu estou indo, correndo lá para São Vicente, imagina, o sujeito capotou de carro, está lá, está grave. O Paulinho já está indo, eu estou indo para lá, tal coisa. Que aparece 11 horas da noite do dia seguinte. Ou se a mulher é ciumenta, o engenheiro não pode, a não ser que caia o prédio, mas aí ela liga a televisão e vê que é verdade. Então, é complicado. Precisa ter muita confiança e muito respeito um ao outro, né? Agora, a disponibilidade também do médico para atender o doente a hora que for. Plantão. Eu dei plantão no Souza Aguiar, uns 20 e tantos anos, depois uns 30 anos no Miguel Couto. Eu ia para o plantão na maior alegria. Eu fazia parte do grupo dos gordinhos da equipe, de maneira que a gente, tanto no Souza Aguiar quanto no Miguel Couto, tinha próximo um restaurante daquele de panelão,
O plantão começava às 8, a gente chegava às 6h30, e aí ia conversando, comendo, e ia para o plantão. Mas achava ótimo, aprendi muito no plantão. Inclusive, uma das coisas que o plantão dá é você perder a cerimônia de se aproximar do doente e tomar decisões. Eu nunca mais vou me esquecer de uma festa que eu fui, a aposentadoria de um dos professores da faculdade, em que um dos professores, já mais ou menos quase chegando na aposentadoria, de repente, caiu no chão. Os grandes mestres foram se afastando. Não quero atrapalhar, não quero atrapalhar. A garotada de pronto-socorro caiu em cima, um massageava, o outro fazia boca a boca e tal, e o homem voltou. Se ele estivesse só cercado pelos grandes mestres, tinha morrido. Porque o que te dá essa iniciativa de partir para a luta é o convívio com o pronto-socorro. No entanto, é a relação médico-paciente mais difícil de se fazer. O doente chega completamente fragilizado, uma coisa que 2 minutos antes ele não tinha. Ele não sabe quem é você. Ele não pode ter confiança assim, gratuita. A família não sabe. A primeira coisa que dá na família, quando chega o SUS aeroporto, para onde vamos transferir? Então, para você conseguir acalmar isso tudo, organizar isso tudo, você precisa ter muita arte em prol do doente. Porque, às vezes, você transferir um doente que está precisando ir para o centro cirúrgico com urgência. Eu tive um doente que levou uma queda de skate na Marquês de São Vicente. Se esborrachou, bateu no meio-fio, ficou desacordado, passava um táxi, botou dentro do táxi e subiu para São Vicente, porque o motorista sabia que lá tinha um serviço de emergência. Eu estava vendo uma doente, aí a plantonista me disse, doutor Sérgio, aqui chegou um caso muito grave. Tal. Quando eu olhei, você estava com uma toma subdural aguda, um pupilão aberto e tal, coisa. Eu liguei para o Paulinho estava na casa dele, que naquela época era na Gávea, ele desceu correndo, você tem que ir para a sala. Isso é uma toma subdural aguda e tal, e salvou-se a vida desse cidadão. Depois verificou-se que esse cidadão pertencia à família real brasileira. Então, eu já, íntimo dele, quer dizer, como médico, eu fiquei amigo e depois íntimo, eu disse, olha, você me permitiu conhecer a grande diferença do príncipe inglês, do príncipe espanhol, para um príncipe brasileiro. Ele disse, qual é? O espanhol e o inglês têm hematoma subdural agudo também, mas porque caiu do cavalo na Olimpíada, escalando um monte lá no coisa. Agora, o brasileiro cai do skate na Marquês de São Vicente. Então, realmente, ficou difícil esse negócio dessa realeza aqui, que ia para burro. Sérgio, eu vou fazer uma pergunta a você, que sempre nós vivemos hoje um mundo em que, com a história da pandemia, inclusive, reforçou muito, que é a questão da telemedicina, tá? E existe até grupos oferecendo um suporte. Aí você está acompanhando o seu paciente, mas em vez de você acompanhar, de repente eles oferecem um suporte do acompanhamento do seu doente. Então, o que você acha dessa abordagem, já que o tempo todo você referiu aquilo que eu concordo plenamente, são médico-paciente, ouvir o doente, examinar um paciente. Então, essa falácia que existe em termos da telemedicina, em alguns segmentos ela é importante. Eu acho até que nos ajuda, mas desde que você já conheça o doente. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse futuro aí. Em princípio, eu considero que a telemedicina não pode ser usada na neurologia. Porque como que você vai fazer um diagnóstico neurológico sem fazer o exame neurológico? Se eu vou examinar um doente que me diz que está com fraqueza nas pernas, se eu percuto com o meu martelo no tendão rotuliano e não há resposta nenhuma, eu já penso numa coisa mais periférica. Se eu percuto e a perna dele dá um pulo para frente, eu já acho uma coisa mais lá para cima. Quer dizer, o simples... A neurologia, o professor Julinho dizia que tinha vergonha de ensiná-la na faculdade de medicina. Isso devia ser ensinado em grupo escolar, é muito fácil.
Não precisa de um aluno de escola superior para aprender isso. Então, como você vai ver isso? Eu tenho uma velhinha que chegou um dia no consultório, começou esse negócio de telemedicina, e disse, doutor, aquele cardiologista que cuidava da minha pressão, não vou mais nele, não. Por quê? Não, primeiro a secretária me telefonou, disse que ele agora estava atendendo por telemedicina. Aí ela disse que eu tenho que ligar no tal do Zoom, isso meu neto me ensinou, e aí, naquela hora certa, ele aparecia lá, fazia a consulta e depois eu depositava por Pix, fui aprender também o tal do Pix na conta dele. Mas imagina o senhor que na primeira consulta, ele disse, como vai a senhora? Tudo bem e tal. E disse, como é que está a sua pressão? Doutor, sempre quem tirou minha pressão foi o senhor, eu não sei. O senhor consegue tirar daí a minha pressão? Não, mas o senhor vai comprar aqueles aparelhinhos. Quer dizer, não dá. Medicina tem que tocar, tem que sentir. Na França, no tempo dos reis, a população fazia filas imensas para chegar em frente ao rei ou à rainha, ajoelhar-se e ele colocar a mão na cabeça. Aquilo era, digamos, como que uma bênção. A mão do médico tem o mesmo valor. Depois que acabaram aquele negócio de botar a mão espalmada no tórax, se você dizer 33, piorou muito o doente com problema pulmonar, porque aquilo ele se sentia absolutamente tranquilo. O doente botava aquele mãozão, o professor Magalhães Gomes tinha uma mão extraordinária, ele botava ali e dizia, diga 33, 33. Várias vezes eu ouvi na Santa Casa, quando ele acabava de examinar, eu dizia, doutor, já estou me sentindo melhor. Quer dizer, é muito, muito, muito importante. O William Osler dizia que o tratamento começa na anamnese. Se você não fizer anamnese, você pulou uma etapa do tratamento. Eu não acho que a telemedicina... O máximo que eu acho é que a telemedicina serve num doente seu há 10 anos, aí ele está com qualquer coisa, quer falar com você. Tem muitos que falam pelo telefone celular e botam aquele negocinho que aparece a cara da pessoa. Muito bem. Serve para uma coisa dessa, mas é complicar o simples. No celular você consegue fazer. Agora, eu acho que tudo isso não parte da cabeça de médico. Isso passa da cabeça dos que ganham dinheiro com medicina. Então, o plano de saúde, eu tenho certeza que vai ter dois preços. Atendimento no consultório é tanto, no hospital é tanto, e na telemedicina é menos tanto. Aí o sujeito atende. E vai ter que atender, digamos, 50 doentes num dia. Isso não é medicina. Eu, por mim, sou formalmente contra, mas tem uma turma mais jovem que é completamente dominada por essa tecnologia de internet. Bom, o que está se passando agora, uma vez eu dei uma aula para a Liga de Neurologia lá da Sousa Marques, e aquelas meninas distribuíram aviso por todas as faculdades de medicina. Aí, quando eu fui começar a dar aula, ela disse assim, professor, tem 723 pessoas ouvindo a sua aula, no Brasil todo. Aí eu disse, olha, se não fosse o Zoom, eu não podia dar essa aula, não sei no Maracanãzinho. Onde é que tem auditório com 723 lugares? Então, há avanços que são muito bons, mas não se faça isso. Vamos querer daqui a pouco que a cirurgia seja feita por Zoom. Espera aí. Não, bota a sua cozinheira ao lado, eu vou dizendo o que ela faz. Não, isso não é assim. O que é bom da internet a longa distância? Um cirurgião lá em Fortaleza, operando um caso difícil, passa o vídeo para um cirurgião de grande experiência aqui e discute com ele na hora. Diz, olha, essa artéria aqui, eu não mexeria nessa artéria, não. Tenta ir ali. Aí está bem. Para uma troca de ideias. Agora, não, bota um robô lá e o sujeito daqui é o responsável, mexe o robô. Bom, eu gosto muito de ver futebol na televisão, hoje, inclusive, o Oswaldo, que me trata nessas minhas obsessões, botou a palestra exatamente no dia do jogo do Flamengo. Ele está contente que ele não me viu tomar um Lexotan. Então, é um negócio inacreditável.
Porque toda hora no jogo aqui, passa aqueles trocinhos assim, aqueles traços. Ah, não, é que a internet está fraca. Você imaginou você operando e a internet ficar fraca? E papai, o seu pai, infelizmente, faleceu no meio da cirurgia, porque a internet ficou fraca. E o robô parou, não fez mais nada. Causa morte. Morreu de fraqueza da internet. Bom, não vamos exagerar, né? Progredir, mas com bom senso, bom senso, bom senso. Medicina é um encontro interpessoal do médico com o paciente. Aqui o Haroldo, inclusive, recomendando que você escreva a segunda edição das Sinapses Afetivas. Muita história. Isso. Esse livro, a Maria Lúcia tem um exemplar aí que ela me mostrou antes de começar. Esse livro eu fiz aos 80 anos. Magnífico livro. E tem lá, a capa exatamente é a minha teoria. Você repara que o coração é que é comandado pelo cérebro, e não o contrário. Depois que se recuperou a primeira... Porque ficaram com essa ideia de coração, porque a morte era parar o coração. Na época era. Hoje a morte é parar o cérebro. Então a morte mudou de lugar. Então, mas na época o coração era tudo. Então eles deram a ele um relevo e começaram a dizer que amavam pelo coração. O jeito era bom, dizer assim, você tem um coração tão bom. Você ia examinar, o cara tinha uma válvula rota, tinha um ventrículo com um aneurisma na ponta. Que coração bom é esse? Então, tem que entender. Aliás, até, não sei se é um pouco de exagero, de amor à neurologia minha, eu, de vez em quando, tem assim, uns lampejos que eu digo assim, olha que coisa curiosa, o corpo inteiro é súdito do cérebro. Porque todo mundo trabalha para o cérebro. Sim. Que a insuficiência desses órgãos todos atrapalha o cérebro. Bota o fígado não metabolizando adequadamente. O cérebro vai sofrer, o jeito vai chegar em coma hepático. Bota o açúcar lá embaixo, você vai fazer hipoglicemia, que a manifestação é cerebral. Bota o coração cheio de fibrilação e tal, você vai fazer embolia, você vai fazer baixa de perfusão de certas áreas e tal. De maneira que, no fundo, até agora, os trabalhos mostram que o exercício é fundamental para evitar o Alzheimer, então até os músculos esqueléticos estão trabalhando contra o Alzheimer. Quer dizer, o poder do cérebro é absoluto. Não tem negócio de coração. Tal. Os cardiologistas ficam sentidos, é claro. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o grande comandante da história é o cérebro. E por falar no cérebro, né, nosso tempo já está começando a se esgotar. Nós estamos num bate-papo de quase 2 horas, Sérgio. E você Nossa, é mesmo? Passou rápido, né? Passou muito rápido. Passou muito rápido. Então, você veja que eu só tenho que agradecer os colegas também, né? Porque eu acho que essa série Histórias que Inspiram, e, sem dúvida, ouvir você com suas histórias, isso é sempre motivação, particularmente para os colegas mais jovens, e eu diria para todos nós, porque a troca, entendeu? Esse incentivo é fundamental para a gente compreender o amanhã. Esses dias difíceis, quando a gente pode bater um papo com um amigo, com um colega, isso é um incentivo constante, sempre da busca do aprimoramento, da coisa nova, e sempre com aquela vontade grande de viver. Viver, que eu digo, é intensamente, com intensidade, com toda essa verve que você tem. Portanto, eu já te falei que eu discordo, você continua com o mesmo pique que tinha, viu? As limitações são pequenas, eu diria pequenas em termos de que elas vão ocorrer, mas jamais para um homem. E isso é que é fundamental. Eu gostaria de ouvir agora a Maria Lúcia, as palavras finais. Por causa do nosso tempo, eu tenho um tempo um pouco limitado de 2 horas. Né? Não, eu queria agradecer, Oswaldo. Acho que você teve uma brilhante ideia e trazer o professor Novis foi assim maravilhoso, porque ele é um exemplo para todos nós, né? E suas histórias estão aí fazendo parte
da nossa vida a cada momento, e com isso a gente vai aprendendo e nos tornando melhores médicos e melhores pessoas também, né? Eu vou citar uma frase que o professor sempre cita várias vezes, não sempre, do Isaac Newton, que diz que se eu enxerguei mais longe foi porque me apoiei nos ombros de gigantes. E aí o professor Novice realmente foi um dos gigantes nos quais eu me apoiei, e agradeço muito a ele todo o apoio que ele me dá até hoje, né, me incentivando sempre, e eu faço questão que ele participe das nossas sessões clínicas, porque é sempre um aprendizado muito maior com ele, né? Então, eu agradeço a cada dia por poder participar da vida dele, participar da sua inteligência, da sua vivacidade, do seu entusiasmo, que nos toca profundamente. E agradeço a você essa oportunidade também. Eu que agradeço a você, e eu gostaria... Paulo, eu queria dizer duas frases só para encerrar. Uma frase... Você vai encerrar esse... Ainda vou encerrar? Então, tudo você que vai encerrar, não serei eu, não. Eu só vou fazer aquele pano de fundo e você que vai encerrar. Então, eu gostaria de agradecer aos colegas, tem vários comentários aí, a propósito desse nosso bate-papo, considerando uma reunião esplêndida, e certamente eu acho que vamos continuar com novas histórias, e o Sérgio vai voltar para contar histórias. Eu estou aqui pensando quanta coisa do Instituto de Neurologia o Sérgio pode nos contar. Quanta coisa do Fundão, quando nós tivemos que ir lá para o Fundão, o Sérgio pode nos contar. Então, e também na vida privada, quer dizer, na medicina privada, quanta coisa interessante que o Sérgio pode contribuir exatamente para que a gente possa aprimorar não só a nossa maneira de fazer a medicina, como também a questão da própria existência. Isso sempre enriquece muito a todos nós. Eu gostaria de agradecer a HealthMed, que tem dado o apoio e o suporte para a publicação das webinars do Clube do Nervo no Facebook, no YouTube. Agradecer também, mais uma vez, a Rede D'Or e o Copstar por dar o apoio para que nós possamos fazer esse webinar sem nenhum custo para o nosso grupo. Agradecer a participação do Bernardo, que vai fazer a edição. Não vai ter muita coisa para editar, porque foi cristalino o bate-papo, foi maravilhoso. E também agradecer a Raquel, que dá o suporte em toda essa organização, nos links ao longo do ano. E agradecer particularmente os colegas que têm sempre apoiado essas reuniões, e o bate-papo é sempre no sentido do enriquecimento, do aprendizado, e essa é a nossa proposta. Quer dizer, continuar no aprendizado contínuo, incentivar o interesse por novas possibilidades de diagnóstica e terapêutica. Esse ano nós tivemos situações assim as mais variadas possíveis discutidas aqui no Clube do Nervo, inclusive sempre muito voltadas para o futuro. E é claro que esse futuro é caro, como o Sérgio ainda há pouco comentou, né? Então são técnicas muito promissoras, mas realmente bem dispendiosas. Mas encerramos então essa última apresentação do ano do Clube do Nervo. Nós vamos voltar em fevereiro, e ninguém melhor para encerrar esse nosso Clube do Nervo de 2021, senão que o professor Sérgio Novice, nosso amigo Sérgio Novice. Obrigado, Oswaldo. Eu queria agradecer muito a você, como eu disse, quer dizer, a gente, na altura da vida que eu estou, tendo uma velhice que não era bem a que eu tinha planejado, mas, enfim, subitamente surge assim uma luz dizendo: olha, acham que você ainda existe, não pensam que estão achando. Então, eu fico feliz de ter sido relembrado por você de que andava por aqui também. Nós fomos companheiros de viagem. Mas tem duas frases que eu acho que vale a pena para encerrar todo esse pensamento. O professor Diolindo dizia: ninguém é obrigado a nada, mas do momento que se compromete,
passa a ser obrigado. Isso ele nos dizia quando a gente atrasava 10 minutos para assinar o ponto. Porque o ponto era assinado numa pequena antessala antes do gabinete dele. E ele chegava exatamente na hora que terminava o ponto, que era 8 horas da manhã, e pegava o livro e levava lá para dentro. Se tivesse um branco, ele cortava, às vezes com tanta raiva que ele usava caneta tinteiro naquele tempo, né? Rasgava um pouquinho o papel. E a outra é do Abbé Pierre, um grande padre francês, filósofo, pensador, em que ele dizia: a vida é muito mais consentimento do que planejamento. Eu hoje estou vivendo exatamente isso. Eu planejei uma velhice diferente e hoje estou vivendo essa história de hemodiálise, de diabo 4, que me dá muito problema. Mas, em tudo, tem um pouquinho de humor. A nossa família tem sempre um pouco de humor. Vou contar rapidamente uma coisinha do meu bisneto. Ele outro dia entrou no quarto, eu estava fazendo hemodiálise, e aí ele me perguntou: Vivô, o que é isso aí? Já isso é uma máquina para o Vivô fazer pipi. Ele disse: ah, é? Aí ele abaixou o calçãozinho e disse: eu faço com isso. E ele era muito mais simples que eu. Disse: pô, os caras velhos é complicado, né? Isso, não. Eu uso essa coisinha aqui e acabou. De maneira que tem que ter esse humor, tem que continuar gostando das alegrias da vida e aceitar que é muito mais consentimento do que planejamento, como já nos dizia aquele sábio padre francês. Eu lhe agradeço imensamente. Foram momentos... Eu que agradeço a você. E vamos tocar para frente. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Maria Lúcia. Um excelente Natal, um 2022, se Deus quiser, com saúde para todos nós. Eu acho que isso é da maior importância, nessa esperança e acreditar que o mundo vai ser melhor. Obrigado. Muito a todos. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite.